Boa tarde, queridos. Esse programa aqui é a mensagem, palavra de hoje. Hoje eu quero falar um pouco aqui sobre os dízimos, né, e as ofertas, que é um tema muito delicado nesses últimos dias, nesses últimos séculos que estamos vivendo aqui na Terra. Um assunto polêmico, né, quando a gente fala em oferta e fala em dízimo, muita gente ironiza. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso aí. As ofertas, que coisa linda é o crente, a pessoa que ele oferta na obra do Senhor, não é verdade? E hoje nós estamos vivendo um tempo de muita falácia, pessoas condenando muitas vezes as igrejas de receberem oferta, não é? Dizendo que os pastores estão se enricando e uma série de coisas a gente tem visto aqui nesse YouTube. E hoje eu resolvi aqui também falar um pouco da minha opinião. Eu vejo que as igrejas hoje elas precisam sim de ofertas e de dízimos, né? Porque a igreja ela tem também os seus gastos, né? A igreja tem as suas contas para pagar também, e a igreja é tudo voluntariamente, né? Então a gente vê aí uns cidadãos, certas pessoas aí falando, até de pessoas que estão ricos, isso e aquilo outro, né? Quase como desprezando as ofertas, sendo que a igreja precisa das ofertas. Se as pessoas estão fazendo coisas erradas com o dinheiro, Paulo falou que um dia todos nós vamos estar perante o tribunal de Cristo, nós vamos prestar conta de tudo, né? E a gente vê aqui que desde o início da humanidade houve ali uma situação ali de sacrifício, né, e de oferta. A gente viu o que aconteceu lá no capítulo 4 lá de Gênesis, que Abel e Caim, depois que o homem ali caiu, Adão e Eva tiveram ali os seus dois filhos, Abel e Caim, e Deus colocou no coração deles, eles sentiram já no coração de contribuir com a obra do Senhor. E Abel, ele matou ali, trouxe uns pedaços gordos do seu boi, do seu gado, e ofereceu ao Senhor. E também Caim trouxe ali a sua parte da lavoura, do melhor que ele pôde também, né, e ofereceram ali ao Senhor. Deus recebeu uma parte de um e outros não recebeu, enfim. Mas as ofertas, ela vem desde este tempo, né? As pessoas já ofertavam já ao Senhor, e Deus se agrada disso, porque Deus ele é o dono do ouro, dono da prata, ele é o criador, ele é possuidor do céu e da terra, né? Deus está precisando de dinheiro, Deus precisa de ouro, Deus não precisa nada disso, né? Deus quer que nós façamos o bem para a sua obra, que nós abramos o nosso coração para a sua obra, né? E a gente vê que no capítulo 14 de Gênesis, versículo 20, está lá que Abraão, ele depois de que ele teve aquela luta lá com os reis de Sodoma lá e outros reis, que Abraão foi com o seu moço, porque Ló tinha sido preso também, e ele voltou e trouxe toda a riqueza de volta ali para o rei de Sodoma. Quiseram dar alguma coisa para ele não quis nada, né? E quando veio Melquisedeque, falou: bendito seja Deus de Abraão, né? E Abraão, ele entregou o dízimo de tudo para ele lá. Então veja que desde o começo já tinha essa parte de doação, da pessoa se doar para a obra de Deus. E a gente vê depois Jacó, depois que estava sendo perseguido ali, fugindo ali do seu irmão, ele colocou aquela pedra ali em Betel, e ele fez ali um voto, que se ele voltasse em paz, né, se Deus desse vitória para ele iria dar o dízimo de tudo. Olha, então já vem de lá, uns 10% já vem de lá, entregando os dízimos para casa, para Deus. Então isso aí é algo voluntário, né? Então ninguém pode ser impedido ou forçado ou barrado de dar a oferta para a casa do Senhor, né? Porque a obra de Deus precisa. O que Deus quer é que nós abramos nosso coração e nós contribuamos com a sua obra. É lógico que tem muitos charlatões, né? Tem pessoas aí infiltradas aí no meio do povo de Deus, enganando ou dando mau testemunho, mas essas pessoas vão ser punidas um dia por Deus. Agora nós não podemos deixar de ofertar na casa do Senhor, porque existem missionários que estão pregando, estão ajudando as pessoas nos países pobres,
pessoas que não têm alimentação, que têm dificuldade, e a igreja está lá apoiando essas pessoas. Então nós podemos ajudar sim essas pessoas. Esse charlatão a gente deixa de lado, mas as pessoas que verdadeiramente precisam, nós precisamos ajudar, não é? Agora, veja aqui, tem outro texto aqui lá em Malaquias, que é muito conhecido, Malaquias 3:10, falando para trazer todo o dízimo à casa do tesouro. Aquele texto ali, todo mundo sabe que está falando ali com o povo de Israel, diretamente a eles, né? A casa do tesouro era um quarto, uma sala que tinha lá dentro do templo. Esse templo já não existe mais, né? Os dízimos ali eram para o sumo sacerdote, era para os levitas, que eles não tinham herança. Todo mundo sabe disso, não é verdade? E Deus falando para trazer, agora as pessoas fazem uma confusão muito grande. Hoje em dia o dízimo eu vejo como uma oferta que você traz de amor e entrega ao Senhor de todo o seu coração. Deus tem te dado vida, você levanta de manhã, você acorda dando glória a Deus de manhã, você abre o teu olho, já é um milagre, não é? Então tudo que nós pudermos fazer para ajudar a obra de Deus, para beneficiar a obra de Deus, nós vamos estar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, até pelo dia de vida. Então vamos contribuir com a obra de Deus, não vamos fechar. Todos sabem lá, Malaquias 3:10, trazei todo o dízimo à casa do tesouro para fazer prova de mim. Está lá, mas isso aí já era lá para os judeus, mas hoje a igreja continua tendo necessidade e nós precisamos ajudar a obra do Senhor, não é verdade? Olha que o Paulo ele fez, já tinha ofertas, ainda que a igreja não era obrigado a dizimar, não era obrigado a trazer. Paulo, a gente vê na igreja primitiva nada disso, falando sobre dinheiro, falando sobre nada disso, né? Porque a igreja era em comunidade, era diferente, era em casa, em residências. O Paulo ele pegou a coleta lá para a igreja, para os irmãos lá de Jerusalém. Olha o que ele falou: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça coleta quando eu estiver chegando. Mandei que os porquatos aprovados para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Tá vendo? Então já tinha coleta ali, mas era uma coisa bem diferente. Paulo nunca precisou de pegar nenhum centavo da igreja do Senhor, porque ele trabalhava com as suas próprias mãos. Mas nós vemos que hoje em dia existem pastores, existem pessoas que ensinam, que cuidam do rebanho, que ele vive do Evangelho. Então Paulo falou que quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho, não é? Agora não pode explorar a fé, querer vender feijão por R$1.000, né? Querer vender um galho de um sal grosso lá, não sei de onde, das contas lá. Isso aí está errado. Isso não é a palavra de Deus. Mas tem igrejas santas, igrejas aí verdadeiramente pastores, homens de Deus que de fato estão levando a palavra. Aí fica muita gente aqui falando, criticando, falando mal das pessoas, que essas pessoas A, X ou B tá pegando dinheiro e tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Poxa vida, gente, vamos contribuir com a obra, né? Vamos contribuir com a obra de Deus, vamos abrir a mão à obra de Deus, que Deus vai nos abençoar muito mais, né? A gente vê que o próprio Jesus de Nazaré, o próprio Jesus, no tempo dele, né, já tinha essa parte de coletas voluntária. Tanto é que Judas ele era o tesoureiro, né? Então sempre houve parte de coleta. A igreja sempre precisou do apoio e da ajuda dos irmãos, né? Então a gente vê aqui no capítulo 21, de 1 a 4 de Lucas, que o Senhor chegou ali onde estava sendo recolhidas as ofertas no templo, todos estavam colocando muito. Aquela viúva, ela colocou 2 moedinhas de cobre, 2 moedinhas, que ali era todo o seu salário. Jesus viu aqui e falou: olha, ela deu tudo que possuía, o seu sustento, os outros estavam dando tudo demais. Ora, veja aí a importância da gente contribuir com a obra de Deus. Então Deus não está querendo que nós fazemos além do que nós podemos, né? Deus quer que nós contribuamos com alegria, né? Que nós abramos a nossa mão para a sua obra e não ficar escolhendo nada em troca. Quem sabe que Deus tem o poder para fazer isso. Olha aqui que Paulo escreveu aqui na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Agora, isso vai depender de você, de cada um. Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Cada um contribua e dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação. Quer dizer, então você tem que contribuir. Ninguém pode chegar e exigir, obrigar você a contribuir com a obra de Deus, mas você tem que contribuir de todo o seu coração, não é?
Aí muitos querem criticar, mas lá também pega coleta, porque a igreja precisa, meus queridos. A igreja católica precisa de contribuição, igreja CIS, igreja, pega, lá tem um trabalho que trabalha só tem as pessoas que têm esse ministério, que ajuda, mas está saindo verba, está saindo dinheiro dali, não é verdade? Então, queira ou não queira, as pessoas estão contribuindo. Então, nós não podemos fazer por obrigação, nem forçado, mas quando a gente faz com alegria, o Senhor se agrada, não é verdade? Nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, não é? Então Deus quer isso, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, olha que coisa maravilhosa. Então, queridos, vamos continuar contribuindo com a obra de Deus, vamos continuar contribuindo, porque, mas o pastor X, pastor A, aquele está rico, aquele está pobre. Olha, eu acho que mais pobre é a pessoa que fecha a mão para a obra de Deus. Mais pobre, miserável é o que fecha a mão para a obra, porque sempre houve coleta, desde lá do começo as pessoas se voluntariamente se dedicaram à obra de Deus e contribuíram. Portanto, meus amados, contribua com a obra de Deus, contribua, porque você está abençoando a muitas pessoas que precisam, pessoas que são necessitadas, pastores que estão aí precisando sair, precisando de fato andar de um lado para o outro da cidade, precisa visitar os doentes, os enfermos, e muitas vezes se nós não contribuímos, essas pessoas, a obra de Deus pode até ficar parada. Então vamos continuar contribuindo com alegria, vamos deixar de lado essas pessoas que ficam criticando e falando mal, porque um dia todos nós vamos estar perante o Deus Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Deixa aí o seu likezinho aí e se inscreva no canal. Deus te abençoe.